Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Salve, ó Cristo, luz da vida, companheiro da partilha. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso, todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino de meu Pai, que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupas e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e te fomos visitar? Então o rei responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena meditação sobre essa palavra de Deus sempre tão rica, tão bonita, para todos nós colocarmos em prática. Como chama a atenção claramente nesta palavra, que ela é tão clara. O famoso discurso 25, o discurso sobre o juízo final, texto escatológico, está olhando sobre os critérios que nós seremos julgados, é de uma clareza meridiana, não tem como não ver, não é uma palavra do Evangelho que precisamos interpretar, explicar, ou que tenha algum enigma ali para ser decifrado, ou uma coisa que precisa ser compreendida e aprofundada. Não, ela é claríssima. É claríssimo, é um evangelho que não precisa comentário. É sobre a caridade. Esse é o critério do julgamento. E São Paulo já disse na carta aos Coríntios, né? Da fé, esperança e caridade só restará a caridade. Na outra vida só resta a caridade. E nessa vida também. Então, ouvindo esta palavra, nós temos claramente, né, então, para nos identificar com Jesus. Então, não é que nós vamos ter uma vida cristã somente nos atos litúrgicos ou em algum rito penitencial pelo qual passamos e que é salutar e que faz bem e que nos liberta e que nos garante que não estamos sozinhos e que temos um olhar muito maior, um olhar superior sobre nós, que nos ama, nos conserva, nos conduz, e que a vida tem um sentido grande, bonito. Então a liturgia nos ajuda a isso, mas não só. Qualquer gesto do dia a dia que se faça no dia a dia, no trabalho, são essas coisas concretas,
fome, sede, um pedaço de roupa, uma visita, uma palavra, uma consolação. Tudo isso faz parte do reino de Deus e é critério para para a nossa vida. É claro que, então, Mateus, nesse texto no final, apresenta em forma de um drama, onde Jesus é o juiz, o tema que a avaliação da nossa vida é bem claro, e não se trata de teorias e doutrinas, mas se trata de atitudes concretas. Não é doutrina, uma doutrina, outra doutrina. E não é nem preciso conhecer Jesus. Quando foi que te vimos com fome, com sede, não precisa conhecer. Não é questão de doutrina, é questão de atitudes concretas, de amor ao próximo. E principalmente com os marginalizados, com os sofredores, com os escravos, aos quais foram tolhidos todos os direitos. Então, são esses os pontos de encontro com o Senhor, é nas atitudes concretas. Ser solidário com aqueles que estão em necessidade, é participar, é ser solidário com Jesus na sua paixão, morte e ressurreição, Quaresma, Sexta-feira Santa. Quem praticar o amor, quem tiver a caridade, vai ser vinde benditos do meu Pai. Quem não praticar, ficará ofuscado, afastado, ofuscado da luz de Deus e afastado de Deus. Então, essa parábola do juízo final não pretende colocar medo nas pessoas, apenas quer alertar. Não é que Deus estará pronto querendo afastar alguém, não é para, mas quer ser um alerta para não deixarmos o tempo passar indiferentemente. Não temos uma outra vida para viver depois neste mundo. Então, não deixar a vida cheia de coisas vazias, de vaidades, coisas vãs no tempo que passa, mas ocupá-lo honestamente, de modo criativo, benéfico, em favor de alguém, especialmente aqueles que precisam de socorro. Então, com a esperança de ouvir, no final, as benditas palavras de Jesus, vinde benditos de meu Pai. O tempo da Quaresma é um tempo para nos santificarmos, nos tornarmos benditos aos olhos de Deus. Vamos, então, agora com esse pensamento, colocar os nossos pedidos, as nossas intenções sobre o altar. Então, saúdo a todos que participam desta missa e que participem e que tenham as graças necessárias